Paz do Senhor, boa noite. Então, iniciando mais um vídeo, mais um quadro do nosso canal Examinando as Sagradas Escrituras. Hoje eu gostaria de trazer um assunto, um tema que é um tanto polêmico, um tanto questionador. Muitas pessoas se questionam, e eu gostaria de falar sobre isso. Muitas pessoas se questionam sobre quando Jesus Cristo esteve nesta terra, se Jesus Cristo teve filhos, se Jesus Cristo teve uma esposa, se Jesus Cristo teve uma descendência. E existem relatos de pessoas, existem filmes sobre isso. Até teve um filme há alguns anos atrás que fez muito sucesso, não vou dizer o nome do filme, todo mundo sabe qual filme que alega que Jesus Cristo teve um filho, uma descendência, mas nós precisamos analisar a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada diz? O que os profetas disseram sobre isso, sobre a vinda de Jesus, sobre o que Jesus Cristo faria nesta terra e o que está relatado nos evangelhos. Bom, hoje não se tem mais nenhuma repercussão sobre esse filme, nenhuma continuação, mas o assunto ainda é questionado por muitas pessoas. Se Jesus Cristo teve filhos. E o meu intuito aqui é, como é que eu posso dizer? Digamos que tenha um debate. Eu sou a favor de debates. Digamos que tenha debates, mas que seja um debate, que não seja um debate para atacar, para ofender, para magoar, para envergonhar, para xingar, para gritar com as pessoas. Que seja um debate sadio, um debate em que tu possa expor as tuas ideias, as tuas visões, mesmo que sejam polêmicas, que sejam contrárias, mas que haja um respeito, um comum acordo entre os dois lados, para que as pessoas possam crescer na graça e no conhecimento daquilo que está sendo falado. Então tem algumas porções da palavra de Deus, tem alguns versículos, eu diria até que vários versículos, que eu gostaria de abordar, aqui e ir discorrendo com vocês. O primeiro versículo seria em Lucas. Vou abrir a minha Bíblia aqui em Lucas. Lucas no capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 2. Bom, esse versículo vai falar sobre uma pessoa, uma personagem da Bíblia Sagrada, vai falar sobre Maria Madalena. E muitos que dizem que Jesus Cristo teve filho e teve uma esposa alegam que foi com Maria Madalena, mas nós precisamos analisar o contexto da Bíblia Sagrada, os contextos, versículos anteriores, posteriores e mais do que uma passagem, para que nós possamos ter uma revelação. Então vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, aqui essa passagem mostra que Jesus Cristo expulsou 7 demônios, expulsou demônios de Maria Madalena. Então ela se converteu e passou a seguir Jesus, passou a servi-lo, passou a servir o ministério de Jesus. Agora falando sobre a ressurreição, quando ela vai até o túmulo de Jesus, quando tem essa passagem muito conhecida da igreja, e até aqueles que não são da igreja, que ela vê os 2 anjos de branco ali sentados, e ela começa a chorar na entrada do sepulcro. Vamos abrir essa passagem, é em João capítulo 20, versículo 11 e 8. João capítulo 20, versículo 14, 15 e 16 e 17. Vamos ler. Maria Madalena falando. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé,
mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Bom, vamos pausar aqui. Essa palavra que Maria Madalena usou, Rabone, que quer dizer mestre, essa palavra era tanto usada por mulheres quanto por homens. Não diz explicitamente na Bíblia Sagrada os discípulos, os apóstolos, chamando desta forma Jesus de Rabone, mas se entende-se que as pessoas que seguiam ele, que os apóstolos, eventualmente lhe chamavam em hebraico de Rabone, que significa mestre. Só que essa palavra no hebraico também significa a forma que as mulheres Rabone, essa palavra no hebraico também significa a forma que as mulheres chamavam seus maridos, que elas se referiam aos seus maridos. Quando uma mulher queria falar com seu marido, ela falava Rabone. Então, muitos que querem alegar que Jesus teve uma descendência ou uma esposa alegam que foi com Maria Madalena. Mas é uma distorção que é feita. É uma distorção que é feita. Porque também tem mais uma passagem no Antigo Testamento que mostra, que fala que Jesus Cristo não podia ter uma descendência. Vamos ler essa passagem. É Isaías capítulo 53, que é aquela passagem que fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 8, uma passagem muito conhecida. Olha só. Isaías capítulo 53, versículo 8. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele tirado. Então esse versículo de Isaías, capítulo 53, versículo 8, e também mais uma passagem que remete ao Novo Testamento, em Atos, capítulo 8, versículo 32 e 33. Quando Filipe prega para o eunuco, essa passagem vai se referir de novo, falando que Jesus, que a sua linhagem seria cortada, extirpada dessa terra. Mas por que seria extirpada dessa terra? Tem um motivo. Porque na cultura judaica, na época dos judeus, os judeus, quando eles tinham um filho, o pai colocava o nome no filho, mas colocava o segundo nome, o seu próprio nome no seu filho. Então ficava um nome, por exemplo, Pedro, filho de João, que é Simão Barjonas, que é Pedro, filho de Barjonas. Então é uma continuação no nome. Só que isso eles faziam para que os filhos deixasse a descendência, para que os pais nunca fossem esquecidos, para que os judeus nunca fossem esquecidos nesta terra. Só que nós analisamos, por todo o contexto, por tudo que aconteceu, que isso é óbvio, que depois que as pessoas morrem, que elas partem, que elas morrem, não se continua a memória delas, vai se caindo no esquecimento, porque os descendentes vão morrendo, os filhos vão morrendo, os netos vão morrendo, e as pessoas vão caindo em esquecimento, as memórias vão caindo em esquecimento. Mas Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, esse não cai no esquecimento. Jesus Cristo não pode cair no esquecimento. Não tem como Jesus Cristo cair no esquecimento, porque ele é o Salvador da humanidade. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por nós, morreu para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia.
Ele esmagou a cabeça do diabo para nos tornarmos salvos, para nos tornarmos vitoriosos e para um dia nós sermos arrebatados e termos um encontro verdadeiro com Ele nos céus, nas alturas. Então Jesus Cristo não pode ser esquecido, mesmo Ele não tendo tido mulher e filhos e descendência. Ele não pode ser esquecido. Então, se você concorda, discorda, deixe o seu like, curte, comente, compartilhe, envie para o seu amigo, porque esse vídeo acaba aqui. Então, até o próximo vídeo.